Amém? Nós vamos hoje encerrar a campanha Fogo Purificador. Diga Fogo Purificador. Estamos na 7ª semana, é a 7ª mensagem. Hoje estamos encerrando a campanha Fogo Purificador. Acredito que muito já foi falado sobre fogo, sobre purificação, sobre os últimos dias, sobre uma igreja que deve estar preparada, uma igreja que deve ser de oração, de intercessão, uma igreja que deve sair às ruas, visitar e ganhar. Uma igreja profética e apostólica. Falamos muito sobre fogo, sobre uma igreja profética e apostólica. Falamos sobre a vontade de Deus, trabalhamos muitos tópicos, muitas doutrinas, fomos doutrinados, mas ainda há muito para se falar. Em 7 semanas é pouco tempo para se ministrar, para se doutrinar, para que possamos nos preparar e para que possamos ter um conhecimento da doutrina de Cristo como convém, como foi ministrado na semana passada, para que a gente não seja ignorante. O apóstolo diz que vocês não sejam ignorantes acerca dos ministérios e dos dons, daquilo que o Espírito de Deus nos dá. Falamos sobre a igreja de Coríntios, mas hoje nós vamos encerrar e nós vamos receber o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar de alguns momentos, na verdade 3 momentos, em que a igreja, em Atos, recebe o Espírito Santo. É comum nós acharmos e sermos somente ministrados e doutrinados sobre a primeira vez que o Espírito Santo desce, o Pentecoste, no dia do Pentecoste. Mas o livro de Atos registra que a igreja de Cristo, ela foi ungida e que ela recebeu o batismo no Espírito Santo 3 vezes. Impondo-lhe as mãos, diga, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo, dentro da Bíblia, há alguns símbolos. Nós já falamos que o homem é o único ser simbólico. Quantos lembram disso? A diferença do homem para os demais animais é que o homem é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus e o único ser que tem o fôlego de Deus e que é simbólico, que cria símbolos. A arca de Deus, que Deus instrui Moisés para que seja construída. E aqui tem uma réplica. É um símbolo da presença de Deus. Deus trabalha com símbolos. Diga, Deus trabalha com símbolos. Mas o homem religioso trabalha com imagens. Há uma grande diferença. Imagem é uma coisa. Símbolo é outra. E falamos, a arca que Deus ordenou que fosse construída é um símbolo da presença de Deus junto com o seu povo. Hoje nós estamos na ceia e o pão é um símbolo do corpo de Cristo e o suco de uva é um símbolo do sangue de Cristo. Agora o Espírito Santo, ele tem alguns símbolos. Na verdade são 7. E para começar nós vamos ver 6. O primeiro símbolo do Espírito Santo, diga, a água, o vento, o fogo, a pomba, o azeite e o selo. Estes são alguns dos símbolos. São os 6 símbolos do Espírito Santo. A água é um símbolo do Espírito Santo. O vento é outro símbolo do Espírito Santo. O fogo é outro símbolo do Espírito Santo. Diga, a pomba. Quando Jesus Cristo foi batizado nas águas, e em seguida ele sai, e ele ora, ele é batizado no Espírito Santo, o céu se abre e desce como uma pomba. Como uma pomba. É o Espírito Santo que veio dos céus. Os céus se abrem e desce dos céus. O Espírito Santo de Deus não é uma pomba, mas é como uma pomba. É um símbolo. E ela pousa
sobre Jesus Cristo. E Deus fala: este é o meu filho amado, a qual eu tenho muito prazer. Jesus, quando foi batizado com o Espírito Santo, o símbolo que se manifestou foi como uma pomba. Nós estamos vendo o Pentecoste, a descida do Espírito Santo pela primeira vez, a segunda e a terceira. E quando lemos em Atos, diz que veio um vento veemente, um vento muito forte e línguas de fogo. Nós vemos dois símbolos. Diga: o vento e o fogo. Um desses símbolos é invisível. O vento é invisível. Não se sabe de onde vem e nem para onde vai. E o segundo símbolo é o fogo. Diga: visível. E o fogo é consumidor, é purificador. E quando houve a primeira descida do Espírito Santo no Pentecoste, ele veio como um vento forte e como línguas de fogo. A primeira, a descida do Espírito Santo, em Atos 2:2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E nós vimos semana passada que quando o Espírito Santo ele desce e ele pousa sobre cada um, o Espírito Santo dá ministérios e dons. E os ministérios são diferentes, e os dons são diferentes, e muitas vezes é o mesmo ministério e o mesmo dom, só que a operação é diferente. Mas o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, é um só corpo, a igreja de Cristo. E eles falaram em línguas. E nós falamos que falar em línguas é muito bom, é importante, edifica a si mesmo. Mas nós também vimos que profetizar é muito bom, e para a igreja é mais importante, porque edifica toda a igreja. Sem profecia, o povo se corrompe. E vimos algumas instruções de como falar em línguas, de como profetizar, a questão da ordem na igreja. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha o Espírito Santo, tinha muitos ministérios e dons, mas havia muita confusão, havia muita distinção, havia muita comparação, havia muita inveja. E o apóstolo começa a doutriná-lo sobre isso. Diga: esta foi a primeira vez que o Espírito desceu. Jesus Cristo desceu. Convém que eu suba para que eu envie o Espírito Santo. E Jesus Cristo morre, ele ressuscita, ele fica 40 dias na terra, ele é visto por aproximadamente 500 pessoas, e quando ele sobe, ele dá uma ordem: ide batizai, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas. Mas ele dá uma palavra aos discípulos: vocês não vão ficar sozinhos, vai vir outro, da mesma espécie, igual eu. Ele é Deus, ele é o Deus do Espírito Santo, ele é o Consolador, para que você não se sinta sozinho. Ele é o Consolador, para que você não se sinta órfão, abandonado, sem pai. Ele vai te guiar, ele é guia, ele é amigo, ele é companheiro. Ele vai te fazer lembrar tudo que eu ensinei. E quando o Espírito Santo desce pela primeira vez, ele vem como um vento forte, impetuoso, como línguas de fogo. E eles foram batizados e falavam em línguas estranhas, língua das outras nações. Não eram línguas estranhas no sentido que estamos acostumados hoje. Línguas de mistério, que falamos com Deus para edificação da nossa alma, mas eles falaram outras línguas, porque havia muitos povos reunidos. Mas em seguida, um pouco mais à frente, novamente o Espírito Santo vai se mover e vai descer sobre eles. E é um momento muito importante. A segunda vez, Pedro e João perante o Sinédrio, em Atos 4:31. E tendo orado,
moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Neste segundo momento, os apóstolos que tinham sido batizados no Pentecoste, eles saíram anunciando o Evangelho. Só que em seguida, o inimigo fica furioso e começa a persegui-los. E eles são convocados para irem ao Sinédrio. E lá no Sinédrio, as autoridades dizem: vocês não podem falar deste Jesus. Com que autoridade vocês fazem isso? Em nome de quem vocês fazem isso? E eles abertamente dizem: nós fazemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus vivo, a qual vocês crucificaram, mas ressuscitou ao terceiro dia. E eles falavam: vocês não podem mais falar sobre isso. Mas tinha acontecido um milagre há pouco. Um grande milagre, e todos tinham visto. Não tinha como falar: fique quieto, não fale nada. As provas estavam lá. As pessoas estavam sendo abençoadas, estavam sendo curadas. Mas assim que os apóstolos, Pedro e João, eles se retiram do Sinédrio, deixando bem claro que eles vão continuar a falar, eles se reúnem com os outros discípulos e conta tudo o que aconteceu. Fala: olha, eles querem que a gente pare. Eles não querem que a gente pregue o evangelho do reino. E eles conversando, e eles expondo, e falando tudo o que tinha acontecido, e falando do seu desejo e da sua decisão de não se calar. E ele começa a orar, e novamente o Espírito Santo desce sobre eles, e sobre todos que estavam lá. E nós vimos o versículo que termina dizendo que anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É um segundo momento. Pode ser que você já recebeu o Espírito Santo, pode ser que você já foi batizado com o Espírito Santo, mas falta, quem sabe, não sei da sua vida, mas com ousadia dizer: eu não vou parar. Eu não vou parar, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu vou continuar indo à casa do Pai, eu vou continuar falando do que Ele ministrou e do que Ele tem feito na minha vida. Porque quando nós somos batizados e recebemos o Espírito Santo sobre nós temos uma decisão a tomar: seguir a nossa vida e no primeiro obstáculo parar, no primeiro confronto nós recuarmos, ou nós vencermos todas as dificuldades, todos os obstáculos, e nada pode calar um adorador. Quantos aqui possuem o Espírito Santo? Você tem ministrado com ousadia a palavra de Deus? Ou quando as pessoas zombam de você, perguntam o que você está fazendo, aonde você foi, nos calamos. Mas porque eles decidiram se manterem firmes, anunciando a palavra de Deus, o Espírito Santo se moveu de novo, e tendo orado, moveu-se o lugar, estremeceu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós não podemos, como foi ministrado semana passada, simplesmente termos o Espírito Santo. Nós não podemos simplesmente buscarmos o Espírito Santo por buscar. Não podemos almejar os melhores e mais excelentes ministérios e dons simplesmente por buscar, por ter. Mas nós temos que buscar e nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, ministérios e dons para anunciar o reino de Cristo. Mas o inimigo vai fazer de tudo para que você se cale. Mas se você se manter firme, você recebe uma porção maior do Espírito Santo. Você recebe mais de Deus. Deus derrama mais dele sobre você, dando mais ministérios, mais dons, te capacitando ainda mais para anunciar o Evangelho. Vamos ver agora a terceira vez. A terceira vez que o Espírito desce. O centurião Cornélio, Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Em Atos 10, 44. E dizendo Pedro, ainda estas palavras,
caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, os judeus, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava também sobre os gentios, os estrangeiros, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Diga comigo, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Então aqui nós estamos vendo Pedro falar e explicar o que aconteceu. Porque o Espírito Santo veio como um vento, como línguas de fogo, e se repartiu e desceu sobre os apóstolos. Eles receberam o Espírito Santo. E eles começaram a anunciar o Cristo que tinha ressuscitado dentre os mortos, o Messias. Mas quando começam as perseguições e tentam calá-los, eles dizem, nós vamos continuar. E novamente o Espírito Santo desce sobre eles e sobre os demais discípulos. Mas a grande questão agora, que esta terceira vez que o Espírito Santo desce, ele não vai descer somente sobre os apóstolos, os discípulos ou os judeus, a quem Deus tinha uma aliança desde o princípio com Abraão. Mas agora, na terceira vez, o Espírito Santo vai descer sobre os estrangeiros, sobre os gentios, sobre aqueles que não tinham uma aliança, que não eram circuncidados. E Pedro está explicando para os outros apóstolos, está explicando para os outros discípulos, os outros seguidores de Cristo, que ele começou a ministrar para Cornélio e a sua família. E quando ele começou a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também no princípio sobre eles. Da mesma forma que os apóstolos receberam o Espírito Santo, agora na terceira vez, os estrangeiros também recebem o Espírito Santo. Isso é muito importante, porque significa que nós, que não somos judeus, ou tem algum judeu? Nós que não somos judeus, que não somos filhos naturais, descendentes de Abraão, nós que somos brasileiros, e qualquer outro povo pode receber o Espírito Santo. E para eles isso é uma novidade. Porque até aí Deus só tinha aliança com Abraão e com o povo da sua aliança. Mas a partir que a igreja começa, e os apóstolos recebem o Espírito Santo, os discípulos recebem o Espírito Santo, na terceira vez, como da primeira, o Espírito Santo desce agora sobre os estrangeiros. Deus deixa bem claro que a sua promessa agora não é somente para os judeus, mas que se estende para todos os povos e todas as línguas. Todos têm direito. Deus enviou o seu Filho unigênito por amor ao mundo, por amor a todos. Diga, Deus me ama. E a partir daí, que são os três momentos importantes do Espírito Santo, onde os apóstolos recebem o Espírito Santo, onde todos os discípulos recebem o Espírito Santo, e onde os estrangeiros começam a receber o Espírito Santo. A partir daí, nós vamos ver que entra o sétimo símbolo do Espírito Santo. Você lembra quais são os 6 símbolos do Espírito Santo? Diga: água, o vento, o fogo, a pomba, o azeite, o selo. Agora o sétimo, qual é o sétimo símbolo do Espírito Santo? Diga: eu. Porque ele habita em mim. E a partir daí, nós não vemos mais o céu se abrir e o Espírito Santo descer. Seja apóstolo, seja discípulo, ou seja estrangeiro, nós não vemos mais o céu se abrir, nós não vemos mais um vento forte e impetuoso, e nós não vemos mais línguas de fogo sendo repartidas.
Como é que vai ser a partir de aí? A partir deste momento, diga, é com imposição de mãos. Até aqui falamos de 6 símbolos, e ainda falta o 7º. O que mais poderia representar o Espírito Santo? Diga, eu. Isso mesmo, pois somos o corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12, 27. E o recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos 1:8. Deus não quer usar apenas a água, o vento, o fogo, a pomba, o azeite e o selo, porque deseja habitar em nossas vidas como templo do seu Espírito. 1 Coríntios 3:16. Seja um símbolo vivo do Espírito Santo. Semana passada nós falamos das 3 fogueiras e terminamos com a fogueira do apóstolo Paulo. E agora nós, para concluirmos a mensagem em Atos 8:14, diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhe impuseram as mãos, diga, então, lhe impuseram as mãos, amém, e receberam o Espírito Santo. Os apóstolos recebem dos céus o Espírito Santo. Todos os discípulos recebem o Espírito Santo. Os estrangeiros começam a receber o Espírito Santo. E Deus procura fazer do mesmo jeito que os apóstolos receberam, do mesmo jeito Ele faz os estrangeiros receber, para deixar bem claro que não há diferença para Ele de um judeu e de um estrangeiro, de um apóstolo para mim. Mas agora, depois que acontece as 3 vezes, a palavra de Deus começa a se espalhar. Eles começam a ouvir de Jesus. E Samaria, que era uma terra que estava recebendo a palavra de Deus, e chega-se a notícia em Jerusalém que muitas pessoas estão recebendo a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. 2 apóstolos são enviados para lá. Pedro e João são enviados para lá, com o propósito de confirmá-los, de doutriná-los e principalmente de impor as mãos sobre eles, para que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Pergunta para mim, pastor, por que é tão importante? Pergunta para mim, pastor, por que é tão importante receber o Espírito Santo? Vamos ler mais um versículo, aí eu procuro te explicar. Em Atos 9:2, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Em Atos 19:6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Agora nós vemos a vida do apóstolo Paulo. Ele chega em um lugar em que já havia uma pequena igreja, a igreja de Éfeso. E ele fala, vocês ouviram falar, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? E eles dizem, não, nunca ouvimos falar sobre esse Espírito Santo. Mas eram pessoas que tinham sido batizadas na água. Pessoas que tinham recebido Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pessoas que se arrependeram e começaram a caminhar na doutrina de Cristo, mas ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo e sobre o batismo no Espírito Santo. E o apóstolo impõe as mãos para que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Agora eu vou te explicar por que é tão importante. Eu quero que primeiro você pense num dos apóstolos, Pedro, que está agora cheio do Espírito, impondo as mãos e batizando a muitos com o Espírito Santo. Mas nós lembramos e sabemos da sua história, que há pouco tempo atrás, ele começava a caminhar nas águas e afundava. E um momento ele diz, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, não foi carne e não foi sangue que te falou isso, mas foi o meu Pai que te revelou.
Ele é elogiado. Jesus fala que ele é um homem espiritual, que tem revelação de Deus, mas alguns passos para frente, continuando a caminhada, Jesus fala sobre morrer e ser crucificado. E Pedro chama Jesus de lado e diz: Senhor, isso não é bom que aconteça com você. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Um homem que começa a caminhar sobre as águas, mas afunda. Um homem que tem revelação de Deus. E que em seguida Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Um homem que tem horas que fala coisas maravilhosas e tem hora que fala tolices. Um homem que faz o sobrenatural e tem hora que cai. Um homem que viu Jesus se transfigurar em Deus, na montanha da transfiguração, e em seguida fala bobagem. Vamos fazer uma tenda para Moisés, Elias e para o Senhor. É um homem, é uma pessoa que tem altos e baixos. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está caminhando sobre as águas, uma hora está se afogando, uma hora traz revelação, outra hora fala bobeira. Mas quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele deixa de ser um homem normal, um homem natural, um homem qualquer. Porque a partir de agora, ele não é mais um homem normal, um homem natural, ele se tornou casa, templo do Espírito Santo. A partir dali, ele se torna um homem mais firme. Ele verdadeiramente se torna firme, uma pedra. Ele caminha de forma mais intensa, mais contínua, sem altos e baixos, sem quedas. Ele não nega mais Jesus, mas como vimos diante do Sinédrio, ele diz: nós não vamos parar de falar de Cristo. E agora vamos para nós. Quantos altos e baixos nós temos? Uma hora estamos por cima, uma hora estamos por baixo. Uma hora estamos espirituais, com intimidade com Deus. E outra hora estamos carnais, ao ponto de Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Nós vemos os discípulos, e como estamos vendo a vida de Pedro, mesmo andando do lado de Jesus, e aprendendo a doutrina com o mestre dos mestres, não é suficiente. Pode ser que você está há muito tempo andando lado a lado com Jesus, aprendendo a palavra de Deus. Em momentos você está bem, em momentos você está mal, mas você está ali como Pedro, 3 anos e meio andando com Jesus, aprendendo de Jesus, aprendendo com o mestre dos mestres, aprendendo a sua doutrina, vendo milagres, vendo sinais, vendo prodígios, mas com altos e baixos. Jesus, ele sabe. E na última ceia ele diz: um vai me trair, Pedro, você vai me negar 3 vezes, porque eram homens. Ainda que andassem com Jesus e soubessem a doutrina do reino, eram apenas homens. Mas quando o Espírito habita dentro dele, a situação muda. Pode ser que você esteja caminhando, aprendendo a doutrina, mas hoje é uma noite em que o Senhor quer que o Espírito de Deus habite no seu coração, para que toda fraqueza seja transformada em força, para que tudo que você faça vá bem, para que onde você coloque as suas mãos prospere, para que onde você coloque os seus pés seja um território novo para a conquista. É o tempo em que Deus quer habitar em cada um de nós. Deus quer habitar no meu coração, no seu coração. Deus quer mudar a nossa história, como mudou a história de Pedro. De uma pessoa que estava com medo, que se escondeu, que na hora mais importante ele foge, mas quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele se levanta e diante de uma multidão ele diz: este é o Cristo que vocês mataram.
Agora ele não tem mais medo. Agora ele não só mais sabe a palavra, mas ele fala. Ele não volta atrás, ele não nega. Ele faz milagres, ele faz a obra. Ele é enviado para orar e impor as mãos. Por quê? Porque ele andou com Jesus? Não. Porque ele conhece a doutrina? Não. Mas porque o Espírito de Deus fez morada no coração dele.